Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 75 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Hoje vamos ter um debate com os empresários sobre desafios e benefícios fiscais e aduaneiros para as empresas, de que forma as empresas estão a preparar-se para o IVA, tecnológica e estruturalmente, que importância tem a contabilidade para os empresários. Saiba tudo isso e muito mais acompanhando a edição 75 do Contas na Hora. Os nossos convidados representam os setores da agricultura e pecuária e tecnologia. Da agricultura temos o prazer de ter conosco o CEO do Grupo Líderes, Sr. José Macedo. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia. Da Sistec, o empresário Rui Santos. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas da Hora. Muito bom dia, Também Cristina. Sr. Rui Santos dispensa apresentações. Da NCR está o diretor financeiro, o Sr. Alexandre Lage. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, obrigado pelo convite. Apresentados que estão os nossos convidados, vamos começar por colocar a mesma questão para todos. Sr. José Macedo, a vossa contabilidade é tratada por um departamento. Quantos colaboradores? Estarão estes colaboradores inscritos ou em via de inscrição na OCPCA? Bom dia, caros ouvintes. A nova AgroLíder tem um departamento de contabilidade que trabalha com 7 elementos e tem pelo menos 3 que estão inscritos na OCPCA, que nos dizem diariamente como é que estão as operações e conseguimos ter os balanços, balancetes e saber sempre os resultados. É importantíssimo ter uma contabilidade organizada. E é feita diariamente? É feita diariamente. Muito bem. Sr. Rui Santos da Sistec, como é que está organizado o Departamento de Contabilidade da Sistec? Bom, a Sistec é uma empresa que está espalhada no país, portanto temos em 14 cidades, 12 províncias. Temos neste momento em Luanda diretamente ligado, porque é preciso ver o que é contabilidade, porque no fundo, no nosso sistema informático, por exemplo, há muitas pessoas que estão a fazer contabilidade sem saber que estão a fazer contabilidade, porque há pré-parâmetros que são definidos, por exemplo, no momento de uma fatura ou numa, quer dizer, há um conjunto de pré-parâmetros que estão definidos, então as pessoas sem se aperceber fazem parte de um processo. Isso foi um sistema que eu montei em 1982 e que eu já no passado, quando era auditor e trabalhava em empresas, tinha montado isso em empresas a funcionar à mão, portanto ainda no tempo da prancheta RUF. E portanto os métodos de gestão e trabalho não mudam as ferramentas que nós utilizamos.
E então, diretamente ligado à contabilidade da Sistec na sede, portanto, estão 7 pessoas, das quais 4 estão inscritas e há, salvo erro e omissão, 2 a fazer o estágio para passar para membros. A organização contabilística é feita em 2 estágios. Há a chamada informação de gestão do dia-a-dia e essa informação passa pelo controle de terceiros, de estoques, portanto, terceiros, vendas, estoques e tesouraria. Portanto, essa é a informação que tem que estar permanente, diária. Aliás, não é diária, é online, real time. Ela não... Portanto, estalou os dedos, tem que lá estar a informação. E depois há a informação contabilística em si, que já é na parte central. E depois, além disso, temos ainda outra questão, é que o software faz um espelho devido às desvalorizações cambiais para efeitos de gestão. Portanto, a gestão é feita com 2 bases, uma base que é a base de moeda nacional e depois faz um espelho que é para nós termos a referência nesse caso. Faz parte do kernel da nossa empresa, por isso ser contabilista não podia deixar de ser, portanto é mesmo uma preocupação muito grande. Seguimos sempre a regra de que boas contas fazem bons amigos, então é nesse aspecto que estamos organizados. Disse que há elementos da equipa que estão a fazer contabilidade e não sabem que estão a fazer contabilidade. Pode dar o exemplo, por favor? A menina que está na loja, portanto, é-lhe assignada uma conta caixa e ela, quando recebe dinheiro sem saber, está a mexer num caixa. Portanto, depois chega ao fim do dia, ela vai prestar contas à Tesouraria Central e creditamos a conta caixa dela e debita-se a conta caixa principal. As contrapartidas são no sistema, portanto, de acordo com a natureza da venda e a classificação que está pré-feita no sistema. Isso, normalmente, essa classificação é feita no próprio artigo de estoque ou na tipificação da fatura que é feita. Isto é um exemplo, não é? Há mais. Sim, é mais. O nosso caixa, por exemplo, as meninas, contrariamente aos sistemas que eu conheço tradicionais, toda a documentação que passa pelo caixa central tem um programa chamado Caixa mesmo, que no fundo é um programa que está ligado tanto aos terceiros, mas tanto passa o caixa central, e esse programa, as pessoas que recebem os documentos, eu devo dizer que essas meninas hoje sabem classificar melhor os documentos do caixa do que eu, porque tipicamente dissemos assim, olha, quando receberes este documento, metes esta conta. Quando receberes este, metes aquela conta. Quando tiveres uma dúvida, metes aqui num saco, que nós depois, o contabilista vai descascar o saco. Portanto, e quando o documento vai para a contabilidade, vai pré-classificado e está pré-lançado na contabilidade. Portanto, evita-se a chamada dupla digitação. O contabilista confere a folha, porque é ele que tem que assumir a responsabilidade da classificação e do lançamento na contabilístico. Depois de conferir a folha e se não concordar, faz uma correção. E é uma correção que não é um estorno, porque estamos a trabalhar no pré-documento, não estamos ainda a trabalhar na contabilidade. Na contabilidade, pois. Então, faz essa correção e atualiza a contabilidade central. Muito bem. A partir daí. Sr. Alexandre Lages, da NCR, como é que está organizado o Departamento de Contabilidade da NCR? Quantos colaboradores, quantos membros do CPCA e como é que é esse processo básico no seu departamento? Bom dia outra vez. Nós, a NCR, tem a contabilidade incluída dentro da direção financeira. A contabilidade utiliza um software que é produzido pela NCR, que é o SAC. Em virtude de nós não estarmos também espalhados em vários setores da cidade, temos lojas em várias áreas da cidade, tivemos que optar já há algum tempo por fazer integração contabilística. E, portanto, diariamente, como dizia o Dr. Rui Santos, as pessoas estão na loja, estão a fazer contabilidade, estão a fazer vendas e essas vendas estão a ser integradas. E nós também, a nível das tesourarias das lojas, os próprios tesoureiros já fazem os lançamentos contabilísticos. E, portanto, quando nós recebemos na contabilidade toda a documentação relativamente às vendas, ela já vem contabilizada. Centralmente, nós temos cerca de 10 pessoas, temos dentro associada a área da contabilidade, a área de património, que também estamos a trabalhar já de forma a integração direta. Nós, na sede, temos cerca de 10 pessoas, essas 10 pessoas fazem, no fundo, o registro principalmente das operações bancárias. Nós temos muitos movimentos bancários e termos a certeza de que as contas de terceiros estão certas. É fundamental para empresas na área do comércio. E, portanto, o nosso objetivo é estarmos em breve
conseguir, com um novo software que a NCR já lançou, estamos a trabalhar online e, portanto, as operações contabilistas serem feitas de forma online e conseguirmos ter a contabilidade fechada no mês seguinte. Destes 10 colaboradores, quantos são membros da CPCA? Nós temos uma equipa de 2 colaboradores que estão a fazer agora a inscrição e os estágios, sim. E temos mais uma pessoa que está inscrita. Muito bem. Sr. José Macedo, tem dispensado os seus contabilistas para fazerem parte das formações da CPCA? É que muitos, mais do que 20% dos contabilistas reclamam que os seus patrões não autorizam, que vão frequentar as assembleias, os seminários e as várias formações que a CPCA tem estado a ministrar. Eu fomento esse tipo de acompanhamento das formações. Sou eu muitas vezes, porque todos os dias, logo à primeira hora, passo uma vista de olhos no jornal e nos vários departamentos da empresa, quando vejo formações, sou eu que tenho o cuidado de avisar quer os contabilistas, quer o departamento jurídico, das várias formações que existem, porque sem elas quem perde a empresa cometem erros e esses erros saem sempre muito caros. Então há todo o interesse das empresas que querem estar organizadas, querem estar em dia, de dispensarem e inclusive a pagar alguns cursos de formação que a empresa suporta para os contabilistas. Muito bem. E eles são os seus contabilistas que fazem todo este registro, incluindo a emissão do relatório e contas final? Sim. Muito bem. Sr. Rui Santos, na Sistec. Sim, também incentivamos... Eu acho que a Sistec, a nível nacional, deve ser a empresa com o melhor departamento de contabilidade, porque se o Rui Santos é membro do CPCA, é contabilista, nós talvez já tínhamos sido, porque fomos de facto pioneiros no desenvolvimento do tal software que começou em 82. E de facto na altura era mesmo... Aliás, nem em Portugal existia um software tão avançado em termos de gestão. Porque ele não tratava só da contabilidade, tratava dos recursos humanos, tratava por exemplo, uma coisa que se compra na Sistec e que careça de assistência técnica, imediatamente é cadastrada no sistema, numa coisa que eu chamo CRM, mas que não é o tal CRM convencional, porque eu entendo que quem compra uma máquina que precise futuramente de assistência, entendo que essa parte se chama CRM, Customer Relationship Management. Embora na ótica do CRM convencional é mais virado para o marketing e para as vendas, mas portanto ele é cadastrado. Isto acontece desde 82, nós temos o cadastro de todas as máquinas vendidas. Ainda outro dia estava a falar com o chefe aqui do Alexandre e fui ao sistema e há muitos anos uma empresa do grupo NCR comprou-nos 3 ou 4 máquinas, já não me lembro. Isto ainda estão lá os números, séries, Maria, está lá tudo. Estamos a falar há muitos anos, anos Vocês 80. fazem este registro por causa das manutenções. Por causa das manutenções, das garantias. E, portanto, isso, como disse, não é só a contabilidade, é todo o processo as cotações, as notas de preço, as propostas, o pessoal, os meios fixos, portanto, as manutenções e a gestão dos contratos de manutenção, tudo isso faz parte do software que está feito desde 82 e, portanto, que tem só mudado, entre aspas, a tecnologia, mas o software é o mesmo. Portanto, e sobre formação, que é a pergunta concreta. Sim, claro, nós fazemos não só em Luanda, como também nas províncias. Portanto, toda a equipa tem que ser treinada e a empresa só ganha. Agora, há momentos, e é aí que eu talvez gostasse de fazer um bocadinho, como empresário, um bocadinho a tal questão do advogado. Há alguns trabalhadores que querem estar sempre em formação. E, portanto, é aí que a entidade patronal tem que saber medir o que é a formação verdadeiramente útil e o que é a formação que de facto é uma formação desnecessária. Portanto, numa ótica de tudo que seja formação contabilística, fiscal, informática, certificações, tudo isso, nós somos 100% a favor. Promovemos e mais, pagamos. A empresa paga isso. Mas o Sr. Rui Santos ainda não respondeu. Então quem é que assina as contas? Eles fazem tudo, sabem fazer tudo? Nós temos, obviamente, um contabilista certificado que assina as contas, mas na empresa, pessoas que são contabilistas e algumas que são contabilistas e que não estão cadastradas, existem 7. Muito bem. São contabilistas com muitos anos de experiência e, portanto, até eu posso assinar contas. Mas embora eu não possa, eu não posso porque tenho cargo de administração. Mas de qualquer forma é só dizer que as pessoas acompanham e há sempre um incentivo para que as pessoas se formem e que completem o círculo, porque
A minha formação foi feita, comecei aos 14 anos a trabalhar em contabilidade e era um empregado de escritório. E tanto depois, quando subi, por exemplo, para a Price, nos anos 72, salvo erro, 73, algo assim do género, não tinha o espectro todo. Portanto, eu era levado para as equipas e ficava com um pedacinho da parte contabilística. Então, só comecei a ter o espectro todo quando eu próprio me empenhei e disse, eu quero ver tudo. E dei uma oportunidade de fechar umas contas. Entendia que já tinha conhecimento suficiente e foi aí então que me lançaram depois para 50% dos clientes que a Price na altura tinha e aí fazia tudo, de A a Z. E esse conhecimento, é preciso ver que não se aprende na escola. E aí a Ordem está, de facto, a ter uma iniciativa excelente, que é o EAC, Estágio em Ambiente Controlado, sim. Em que o contabilista que sai da escola, porque ele tem que ser já contabilista para ser estagiário, passa pelo processo da criação da empresa, todo aquele processo de criação, é um programa todo o processo de lançamentos e por aí fora, encerramento de contas, e chega até à fase, a falência da empresa. Portanto, o ciclo é completo. É completo. Portanto, inclusive, para muitos colegas que são contabilistas já certificados, eu sugiro, se tiverem essa oportunidade, que façam. Alguns deles, acho que têm, alguns que eu conheço, têm algumas carências nesse aspecto. Portanto, não conhecem o ciclo completo. Advogaria que a própria Ordem pensasse em organizar o EAC para quem quisesse. Há muitas solicitações, a Ordem tem estado a receber solicitações de membros de facto que não estão no ativo há muitos anos e muita coisa já evoluiu de lá para cá e querem atualizar-se. A nível fiscal, por exemplo. E a coordenação da formação está a trabalhar nisso, num programa específico para estes membros. Já respondi à sua pergunta? Já sim. Pronto. Agora é com o Sr. Alexandre Lage, a NCR deixa os seus membros ao CPCA irem às formações da OCPCA, não têm tido problemas nenhuns? Como disse, nós temos agora 2 colaboradores que estão a fazer o estágio. É, para mim, fundamental a questão da formação. Eu já desempenhei fora deste grupo funções a nível da direção administrativa e financeira e, portanto, a área da formação está sob a minha responsabilidade, mesmo a nível de uma multinacional. E, portanto, a diferença entre as empresas que têm sucesso, que estão preparadas para o futuro, são as empresas que preparam os seus colaboradores para esse futuro. E em Angola, eu penso que quem esteve fora e passou por situações de transformação dos países, nós estamos num momento em Angola em que o país vai mudar efetivamente. E, portanto, as empresas e as próprias pessoas, nós temos estado agora a fazer os inventários, eu tenho estado a transmitir às áreas críticas, que são as áreas de armazém, que as pessoas, elas próprias, têm que se começar a preocupar com a sua formação, com a sua alta formação, a aproveitar ao máximo a formação que é dada pela empresa e sempre que for necessário, nomeadamente formações que permitam a própria certificação das pessoas, que ponham essa questão na empresa. Relativamente à questão, como o Dr. Rui Santos falou, sobre a formação de facto não pode substituir algumas questões, nomeadamente questões de organização. A formação deve ser dada para formar pessoas, para se atingir determinado tipo de competências que sejam interessantes para a empresa e, portanto, nós, NCR, também estamos no processo de transformação, estamos a mudar de um modelo de software para outro modelo de software e, portanto, é crítico que as pessoas estejam formadas para que essa transição não tenha nenhum impacto negativo, até porque nós temos muitos clientes diariamente e se as pessoas não estiverem minimamente preparadas e também porque vamos passar por esta transição fiscal que nós temos agora e as pessoas têm que estar minimamente preparadas, ou melhor, bem preparadas para a transição. Muito bem, temos uma excelente notícia. Recentemente, o Ministério das Finanças submeteu para o Conselho de Ministros, que por sua vez deliberou sobre a criação do Conselho Nacional de Normalização Contabilística de Angola, organismo que tem como missão assegurar a implementação das normas internacionais de contabilidade e relato financeiro no nosso país. Como sabem, as empresas perdem acesso a financiamento internacional se não tiverem os seus relatórios ajustados a estas normas e, para o caso de algumas empresas que obtiveram este financiamento, tiveram que contratar este serviço no exterior e, para piorar, tiveram que ter 2 relatórios e demonstrações financeiras, pois uma foi feita para tratar as questões junto da GT e o outro para estes parceiros internacionais, o que representa um custo adicional para a empresa. Qual a expectativa dos senhores, das vossas empresas e o que lhes oferece dizer sobre o surgimento deste Conselho Nacional de Normalização Contabilística?
Sr. Rui Santos. Bom, isto é uma luta que nós, na Ordem, temos desde que ela começou, e ela antes já existia, eu sou do tempo do Grupo Dinamizador e da Comissão Instaladora. Portanto, isto é uma coisa que estamos a pedir há muito tempo para ser criado. E, portanto, finalmente estamos. E agora vamos passar para a segunda luta. Número 1, que normas, em quanto tempo, e depois ajustar tudo isto aos programas de formação, quer do Ministério da Educação, quer do Ensino Superior. Portanto, isto aqui, digamos, é a parte mais fácil, é a criação da comissão. Agora é que começa o trabalho a sério. E esta comissão vai ter então a missão de definir todos estes pontos. Bom, eu não li ainda o que é que estava escrito, eu lembro-me apenas dos documentos que foram os preliminares e que nós falávamos claramente que não é também adotar as normas assim por defeito, que temos que olhar primeiro para as normas, saber as que estão ajustáveis, etc. Até porque o nosso PGC já tem muito das IFRS, portanto, já há muita coisa lá. Acho que também ficou omissa uma questão, que é falar sobre a auditoria, se esta comissão vai só tratar da contabilidade ou também se vai tratar da auditoria. Como isto são coisas idênticas, provavelmente isto é algo que também tem que ser definido já em foro de comissão. Agora, o país obviamente só beneficia, embora, sob o meu ponto de vista, algumas coisas podiam ter sido feitas ao longo deste tempo todo para minimizar o impacto. E aqui eu trabalhei na Ecodima na preparação de propostas muito concretas sobre o Código de Imposto Industrial e sobre o Decreto das Faturas, por exemplo, que poderiam ter minimizado o impacto de muitas coisas que, pelo facto de não existirem essas normas, poderiam ter sido feitas muitas coisas mesmo sem a Comissão. De qualquer forma, a Comissão é bem-vinda, é uma vitória da profissão, é uma vitória dos profissionais e o grande trabalho vai começar agora. Sr. José Macedo, finalmente fala-se em normas internacionais em Angola. Eu acho que Angola deve criar as suas normas. Não podemos estar a copiar normas. Há países que até possivelmente poderá dar para copiar. Agora não podemos fazer chapa 5 daquilo que os outros fazem. Porque nós temos realidades diferentes. Temos coisas muito diferentes. Temos um mercado muito informal. Hoje, na Europa, por exemplo, praticamente não há informalidade. Tudo é contabilizado. Desde a senhora que está no mercado a vender alface, que tem uma contabilidade. A fatura dela está a ser controlada no momento que a emite. Em Angola isso é quase impossível. Portanto, eu acho que a normalização é excelente, mas temos que criar uma normalização para Angola. Os angolanos para Angola. Nem é estar a importar estrangeiros que vêm com as suas normas de lá, com os seus estudos de lá, daquilo que estudaram nos países deles, virem aplicar aqui. Acho que aqui há cérebros com capacidade para criarem as normas e adaptá-las ao país e à realidade do país. Acho excelente haver normas. Acho excelente que todas as empresas pudessem ter uma contabilidade. E isso depende um bocado do Executivo criar esses incentivos à adesão à contabilidade. Sr. Alexandre Lage, a NCR é um grupo dos grandes contribuintes. Com esta normalização contabilística, esta comissão criada, o que é que lá para dizer? Dou os meus parabéns à equipa que ao longo destes anos lutou para que esta situação acontecesse. De facto, Angola é uma economia importante no continente africano e era considerada como um país sem informação. E essa questão, no caso da contabilidade, passava por ter que se utilizar 2 sistemas para poder dar a informação. Penso que a normalização contabilística vai, obviamente, facilitar lá fora o conhecimento também da nossa economia e isto vem também, no fundo, ajudar aquilo que o Governo está neste momento a fazer, que é dar credibilidade à nossa economia. E a credibilidade passa pelos números entendíveis por todas as pessoas a nível mundial. E, portanto, os outros normalizaram, nós temos que normalizar também ao padrão dos outros. Mas, como diziam os colegas, acho que Angola é de facto um país importante, tem uma economia forte, mas precisa de olhar para si, perceber quais são as suas dificuldades e de facto não pode. Nós não estamos num processo de integração como aconteceu, por exemplo, na Comunidade Europeia, em que havia uma estrutura central para a normalização e, portanto, levar que todos os países fossem num caminho comum. Portanto, nós temos que perceber que este processo é um processo que tem que se ter muito cuidado, as empresas têm que conseguir sobreviver e tem que haver
da parte das estruturas que coordenam a questão legal, uma atenção muito grande para a questão da economia real das empresas. Nós, nos grandes contribuintes, possivelmente temos algum privilégio no sentido de estarmos mais próximo da administração fiscal, mas nós, por outro lado, trabalhamos com o restante da economia. E o que se nota é que o restante da economia tem que ser acarinhada, e eu penso que os contabilistas farão um trabalho extraordinário, não no sentido deles de os chamar como parceiros, a Ordem e os próprios contabilistas chamam parceiros para que eles tragam as empresas para a economia formal. Eu penso que seria um papel muito importante. A normalização vem pôr no meio do mundo, ao mesmo nível dos outros, a nível do conhecimento, e o que acho que é muito importante. Muito bem. Sr. Rui Santos, há bocadinho o Sr. José Macedo dizia que tem que se fazer leis à medida dos angolanos. Neste caso das normas internacionais, vai ser a missão desta comissão, adaptar tudo à realidade sim. nacional. Aliás, eu gostava de referir, por exemplo, um caso que eu conheço, Portugal não adotou as normas assim. Não é só Portugal, muitos países não agarraram nas normas todas e implementaram. Já agora, quem for ao site da Ordem dos Contabilistas, www.ocpcangola.org, há lá uma coluna que diz IFRS. Quem clicar lá vai encontrar todas as normas que atualmente são as normas internacionais. A Ordem tem um acordo feito com a IFAC, as normas foram traduzidas e estão no nosso site. Portanto, estou a falar das normas internacionais, que tem sido a nossa salvação, entre aspas, quando nós queremos no PGC fazer alguma coisa que não temos o respaldo suficiente, então temos recorrido às normas internacionais, porque são aquelas que nos estão acedidas e que nós sabemos que são mais ou menos aceites por toda a gente, mesmo que haja algum contencioso. Gostava de referir que as normas internacionais de contabilidade, portanto, sem as de auditoria, são 644 páginas com o caractere 10, que é um boludo de informação muito grande. Eu próprio, que tenho muitos anos de experiência, estou a penar para aprender tudo isto. Por isso é que eu falei há pouco que é necessário mexer no ensino já, porque os cérebros frescos daqueles que estão a sair da escola agora é que têm que receber essas normas já embutidas lá no sistema. Aquilo que para mim era o deve haver, para ele vai ser 644 páginas de normas. Angola também tem uma particularidade que, sob o meu ponto de vista, poderemos contribuir bastante para criar algumas coisas, porque, sobretudo, se houver as pessoas que se lembrem, porque nós passámos por um POC, que era um plano português, em 77, 76, eu não me lembro muito bem, foi aprovado o Plano de Contas Nacional da Contabilidade de Inspiração da Planificação Socialista. Vocês são muito novos, se calhar não se lembram disso. Estivemos 2 semanas fechadas no antigo DOI, reunidos para aprovar o plano. Esse plano soviético, que eu chamo plano soviético, tinha algumas coisas muito interessantes que acho que mereceriam ser analisadas por esta comissão. Por exemplo, uma venda era feita com 14 lançamentos. Tinha um conjunto de controlos, porque misturava um bocadinho daquilo que nós antigamente chamávamos as contas de ordem, com contas de controlo, mete um bocadinho de contas de instituições de previdência. Portanto, a nossa comissão devia olhar para esse processo, porque esse processo pode criar um conjunto de alertas automáticos nos sistemas de centralização da macroeconomia, que pode avisar-nos de forma automática para determinadas coisas que podem acontecer e perigar a economia. Eu chego ao ponto de me arriscar a afirmar que se o mundo ocidental utilizasse o plano de contas soviético, a crise de 2008 provavelmente nunca teria ocorrido, porque aquilo tinha disparado luzes amarelas em todo o lado. A forma como aquilo estava feito, eu na altura devo dizer que votei contra. Eu fui contra e até tive um certo dissabor, até fiquei com um certo medo de ter alguns problemas, porque a determinada altura, depois de um monte de debate, de discussões, aquilo tinha um assessor soviético, um assessor cubano, tinha lá 3 pessoas do Ministério das Finanças. Depois de fazerem os 14 lançamentos, imagine-se, 14 lançamentos naquele tempo não havia computadores, era tudo à mão. Dizer, eu levantei-me e disse, vocês desculpem, estão a enfrentar, na altura chamava os camaradas, estão a ver bem como é que isto está feito. Eu pus um risco assim, os 14 lançamentos estão aqui, que têm que ser feitos à mão por todos os contabilistas, que não até nem temos muitos, e podemos simplificar isto com estes lançamentos tradicionais. O cubano fala ao ouvido do soviético, o soviético fala lá umas coisas, não sei o quê. Ele olhou para mim, apontou o dedo e disse assim, companheiro, aqui socialismo, aqui capitalismo, está tudo dito. E eu sentei-me e acabou. E eu, como disse, na altura opus-me,
Mas hoje sou obrigado a reconhecer que havia lá muitas coisas que de facto devemos pensar em explorar. Faziam todo sentido. Se vai porque há dar alertas de alertas. macroeconomia. Portanto, a economia socialista planificada é centralizada. E há ali alertas que deveriam ser analisadas e olhar talvez para as IFRS e ver se alguma das coisas que eles tinham nesse sistema poderia ser Pode ser utilizado adaptada para para otimizar alguma os coisa. nossos sistemas. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, Luanda Antena Comercial. Está no ar a edição 75 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos em debate, temos em estúdio grandes empresas do mercado angolano. Está o senhor José Macedo, do Grupo Líder. Está o senhor Rui Santos, que dispensa apresentações, todos vocês conhecem, o senhor Rui Santos da Sistec. E está o senhor Alexandre Lage, aqui num debate tranquilo sobre essas grandes mudanças que está a acontecer na vida das empresas. Começamos aqui esta primeira parte a fazer um diagnóstico básico sobre a situação dos departamentos de contabilidade que existem em cada uma das empresas e sobre o surgimento deste Conselho Nacional de Normalização Contabilística. É o momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, estamos na segunda parte da edição 75 do Contas na Hora. Tivemos a falar até bem pouco tempo sobre a forma como está organizado o Departamento de Contabilidade do Grupo Líder, da Sistec e da NCR. E sobre o surgimento deste Conselho Nacional de Normalização Contabilística. A próxima pergunta é sobre os benefícios fiscais e aduaneiros existentes para cada setor. Para a agricultura, sabemos que estão isentos do pagamento de IPU, Imposto Predial Urbano, nos seus terrenos alocados para a produção agropecuária, que é um benefício fiscal e aduaneiro. Sabe-se que os equipamentos para a produção também estão isentos de impostos, mas serão os benefícios fiscais atraentes o suficiente para desenvolver os setores que vocês atuam, Sr. José Macedo? É alguma coisa? Não. Falta mais? Falta muito. Nós, no setor agrícola, é evidente que temos já alguns benefícios, mas penso que estamos a trabalhar em desigualdade com muitos players na agricultura, porque não tem sequer contabilidade. O mercado informal é abastecido, que é, segundo se fala, cerca de 80%, 70%, não sei, do mercado. Fala-se em 70%, não é, Sr. Rui Santos? 70% do mercado. Em Luanda talvez 60%, fora de Luanda talvez 80%. Calhar fora de Luanda até 90%. Há que criar incentivos para as pessoas começarem a ter uma contabilidade organizada. Eu nem sei como é que vai ser com o IVA. Uns vão ter IVA, outros não vão ter IVA. Já vamos chegar ao IVA, tem aqui muitas questões. Eu sou empresário, não sou contabilista, mas sofro com a contabilidade. Eu penso que no setor, pelo menos da agricultura, como a Sistec, a NCR, é fácil, é relativamente fácil. Eu propunha uma isenção total de impostos durante 7 anos. Criar incentivos à agricultura, à produção, com base na obrigatoriedade da organização contabilística, para podermos organizar. E se calhar daqui a 7 anos o setor estava minimamente capaz de quase toda a gente estar organizada. Eu não falo na agricultura familiar, mas falo nas grandes empresas agrícolas. Há grandes empresas agrícolas que têm milhares de cabeças de gado, conforme nós sabemos, não pagam onde estão. A gente vê passar os caminhões do gado, vão direito ao 30 e aos outros mercados. São mortos Eu tenho que conhecer esse mercado do 30. Fala-se muito aqui no Contas na Hora do mercado do 30. Tenho que arranjar um grupo que me leve a visitar este mercado. Não conheço. Acho bem que é para ter noção da realidade. É o que falta a muitos dirigentes, é não saberem como é que funciona o mercado 30. Diz o Kiko, diz os outros todos. Portanto, há muita fazenda a escoar produto para os mercados paralelos que não pagam nada. Eu ainda há pouco perguntava a um funcionário de um fazendeiro, então olha lá, e qual é o salário mínimo lá na vossa empresa? Nós não temos salário mínimo. Então como é que é? Não, passa o caminhão de manhã, apanha, se precisamos de 30, apanha 30, se precisamos de 70, apanha 70, e ao fim do dia paga-se ali, pronto.
E a contabilidade está feita. E é um grande fazendeiro. O IRT está pago. A Segurança Social, tudo, não é? Portanto, eu acho que é necessário olharmos para isto, porque a agricultura no mundo é subvencionada. A agricultura é um negócio pobre. Paupérrimo. Ainda dependemos das trovoadas, das intempéries, das pragas, de uma série de coisas. E então há que termos mesmo contabilidade organizada para saber o que é que estamos a fazer, onde é que nós cada vez mais estamos a tentar. Criamos um setor de auditoria interna, estamos a criar exaustivamente custos de produção de cada espécie, de cada planta, para sabermos onde é que estamos a ganhar dinheiro ou a perder dinheiro. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, a China, que toda a gente fala da China, a China subvenciona, através da contabilidade, 17% da produção. As pessoas com 17%, toda a gente se vai tentar organizar. A Índia 15%, a Rússia 22%, os países desenvolvidos 18%. E Angola? Angola 0%. Ai. Eu já estou cansado. Por exemplo, quando falam de subsídio de gasóleo, vamos discutir subsídio de gasóleo, porque andamos há 6 ou 7 anos a discutir subsídio de gasóleo e nunca mais sai. Quer dizer, eu não sou político, eu sou empresário, eu sou agricultor e tenho que estar a olhar para as minhas plantas. Não posso estar toda a hora em reuniões a discutir uma coisa que nunca mais tem. Quantos trabalhadores tem na sua área da agricultura? 3.500 angolanos. 3.500 3.500 angolanos. Por exemplo, eu não os consigo organizar todos. Porque nem toda a gente tem bilhete de identidade. Ou agora, é assim, ou faço agricultura com eles, ou não faço agricultura e desempregos. Estou farto, cansado. É uma situação que até já pus ao Sr. Ministro da Justiça, a situação dos bilhetes. Já conseguimos, no Kwanza Sul, tirar as certidões de nascimento de toda a gente. Ficaram de ir lá com o carro dos bilhetes. Nunca mais apareceu o carro dos bilhetes. Inclusive, fizeram lá na Kibala um simpósio que deu um almoço para 100 e tal pessoas que iam organizar os bilhetes, e até hoje já lá vão uns meses e o bilhete não aparece. Em Caxida a mesma coisa. Portanto, esta é a realidade. Pois, como é que eu posso ter uma contabilidade? Como é que eu posso fazer? Onde é que eu vou tirar o dinheiro para essas coisas? Eu às vezes fico indignada quando escuto situações do género, mas como é que um país, um empresário que dá emprego a mais de 3.000 angolanos, que em média cada angolano sustenta mais ou menos 5 pessoas, tem 5 membros da sua família para sustentar, então é multiplicar aqui 5 vezes 3.000 funcionários. Quantas pessoas dependem desta agricultura? E para se ter bilhete de identidade, que até foi iniciativa do senhor José Macedo, já estiveram lá a fazer o levantamento e deixaram o processo a meio, nunca se deu continuidade. Ainda não se deu continuidade. Correto. Isso é lastimável. Não depois pode de ser. terem estado lá, definitivamente não somos sérios. Depois de terem estado lá 100 e tal pessoas do Ministério da Justiça, pediram para almoçar lá. Deu de comer e beber a 100 e tal pessoas do Ministério da Justiça. Hoje estou à espera do carro para ir lá. Senhor, para os 100 e tal funcionários do Ministério da Justiça, por favor, com maior responsabilidade, regressem ao terreno e deem continuidade ao trabalho. Atenção que este senhor que está aqui a falar do Grupo Líder dá emprego a mais de 3.000 angolanos. Vocês sabem o quê? 3.000 angolanos a dependerem de um único empresário? Um trabalho que ele solicitou por iniciativa, que nem devia ser o senhor a solicitar. Sim. Isso é trabalho deles, eles deviam ter tratado disso. E deixam a meio, nem querem dar continuidade. Foram para lá, almoçaram, comeram, beberam, descansaram, a grande e a francesa, como se diz, e não vão concluir o trabalho. Ah, que feio. Olha, acho que estão a ouvir o Contas na Hora. Vão lá concluir, depois o senhor volta cá e diz assim que conseguiu. Estes são alguns dos problemas que nós vivemos. Por exemplo, uma outra situação caricata. Nós, em qualquer atividade, temos inspeções dos vários ministérios. Da saúde, os bombeiros, do comércio, do ambiente. Pagamos deslocações. Que não temos um documento. Não há uma fatura. Se o Ministério não passa uma fatura, como é que nos estão a exigir faturas? Onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Do meu salário? Isto acontece. Se for do seu salário, tem que pagar IRT. Pagar IRT, mais temos e agora a Segurança Social a situação da aceitação das faturas. A maior parte dos postos de combustível da Sonangol não tem uma fatura aceita contabilisticamente. Já falamos aqui sobre isso. Sonangol não tem fatura. Sonangol, para o Mangol, todos eles. Ser. É um papel, uma fotocópia de uma fatura vendida na rua. É uma fatura que viola todos os decretos da nova lei, da antiga lei, o 149 e agora o 292, que entra em vigor em abril.
Portanto, e depois vamos ter as multas, os juros, essas situações todas que levam a fechar empresas. Eu, neste momento, estou muito cético com certos setores. Como é que a gente há de fazer? Eu não sei. Porque, quer dizer, não consigo ganhar para as multas e para juros, porque acho que a AGT deve ter um papel mais de acompanhamento às empresas. Deve ir às empresas. Acompanhamento pedagógico. Não deve, correto. Não deve só ver como é que está a faturação. Olha, o senhor aqui está a fazer mal. Portanto, veja lá como é que se consegue corrigir. Não é chegar e as pessoas, fica toda a gente... Eu vejo outros empresários, quando discutimos... Não é tomar a posição intimidatória. Ficam em stress. Ficam com um stress brutal porque não sabem o que é que vai sair dali. E os gestores, José Macedo, os gestores têm que estar a gerir, a trabalhar e a ganhar dinheiro. Não podem estar preocupados se lá, num sítio qualquer, um documento entrou em inconformidade. Porque ele está preocupado com coisas que o impedem de criar mais postos de trabalho, de criar mais desenvolvimento. Porque se ele não se preocupar, a multa é de tal forma violenta. Eu tenho 2 casos que passaram... Nós que temos um crivo muito escrupuloso no controle da nossa empresa. Mas houve 2 situações que completamente nos ultrapassaram. Uma coisa que era 1,5 milhão de kwanzas, pagámos 19 milhões. Uma outra coisa que era 21 mil kwanzas, pagámos 700 mil. Ora, nenhuma empresa pode dar-se ao luxo de ter um papel que esteja em inconformidade, porque depois tem que guardar durante 5 anos. 5 anos, se ele é exatamente. detectado naquele tempo, de facto a empresa é para fechar. Eu sou do mato e vivi no mato até 72. Portanto, o que se passa é que pessoas que estão no ar-condicionado, que nunca viram uma katana, nunca viram uma árvore de fruto, se calhar muitos deles nem nunca estiveram no mato, nunca passaram pelo estado, tomam decisões sentados no ar-condicionado, pensando aquilo que eu chamo de decisões... O conforto que têm do ar-condicionado é que é para toda a gente, não é? Porque é assim, as normas que têm saído, fiscalmente falando, têm sido do purismo fiscal correto. Eu não tenho nada contra as normas numa ótica de fiscalista puro. Portanto, essa tal questão de importar regras que não foram feitas para a realidade angolana. Fiscalmente, tudo o que está naqueles decretos que saíram em 2000 e depois do PERT, portanto, estão corretas. Fiscalmente está correto. A presunção de dolo, no caso de haver falha, a presunção de juro, no caso de haver empréstimo, enfim, todo um conjunto de coisas estão corretas. O facto do próprio inspetor ficar amarrado, que se nele não agir, é ele que leva... Portanto, porque da forma como a lei está, se o inspetor não agir em conformidade com o que está na lei, e não é no decreto, é na lei, lei significa Parlamento, só é alterado por outra lei no Parlamento. Portanto, e depois há a chamada presunção de que toda a gente conhece a lei. Historicamente falando, quando o CTC, o Código de 72, previa várias coisas automáticas. Por região, os chamados incentivos automáticos por região. Não era preciso a NIPS, nem o TIPS, nem o APEX, nem nada. Está naquela região, tem estas isenções automáticas, bastava ir cadastrar-se e registar-se na delegação, na altura chamava-se Fazenda, acho que era assim que se chamava. Portanto, depois da independência, em 76, ainda se mantiveram algumas das coisas desse código. E depois foi tudo ultrapassado com a invenção das ANIPs e por aí fora. Em que, pronto, eu quero isenções, mas tenho que pedir. E dão-me uma coisa temporária, tecnicamente dimensionada, porque querem saber quanto é que vão isentar, porque sabem que isso é algo que vai deixar de entrar. Portanto, isso, sob o meu ponto de vista, não está correto essa forma de analisar na nossa realidade. Talvez esteja, sei lá, noutro país, mas na nossa realidade não está. E o trabalho que a Ecodima fez, nós fizemos um conjunto de propostas que todas com base na realidade. Por exemplo, a agricultura, propusemos, acho que são 4 conceitos. Conceito número 1, taxas de imposto tão menores quanto maior a capacidade empregadora. Descontando, por exemplo, 1% por cada 20 trabalhadores que tem. Até criar um mínimo que tem que pagar de qualquer maneira. Depois sugerimos taxas de acordo com o tipo de atividade. A agricultura propusemos 3%. Empresas de conforto espiritual, supostas igrejas, 66%. Por exemplo, foram propostas concretas que fizemos. Depois, nessas propostas, por exemplo, 1/3 é obrigatório pagar. Se, por exemplo, tiver 3% na agricultura, se tiver 5 mil trabalhadores, desconta 1%, 2%, mas a partir de determinada altura, 1/3 tem que pagar da sua taxa. Isso são outras propostas. Também, o ano zero que fizemos a proposta,
Fizemos a proposta também da taxa de atualização, de forma que a contabilidade reflita a verdade, em Kwanza reflita a verdade dos números, sem ter a ver a chamada espelho em divisas ou de gestão, como nós queiramos chamar. Portanto, nós fizemos propostas muito baseadas na realidade das pessoas que trabalham no dia a dia e com todo o país. E pronto, e felizmente parece que agora as propostas estão a começar a ser ouvidas. Vamos ver o que é que se vai conseguir agora. Mas se ouvirem que parte dos problemas que o Macedo colocou, acho que estarão resolvidas, parte dos problemas. Agora, o purismo fiscal é que não pode ser chamado leis by the book, porque quando a Mackenzie chegou aqui, obviamente, eu fui contratado, a primeira coisa que deviam ter dado à Mackenzie devia ter sido o programa eleitoral, não destas últimas eleições, mas das eleições anteriores, do partido que ganhou as eleições. Nada do que saiu está de acordo com o programa eleitoral. Nada. Ou no limite, eles até podiam estar a trabalhar, mas depois um grupo de angolanos que dominam este programa, ao validarem, pedirem que corrijam aqui, corrijam ali, para adaptar aquilo que está neste programa. Da forma como está o by the book, não tem como. Porque o que está no programa não bate certo com o by the book. E depois isso cria constrangimentos a quem? Depois ao partido que ganhou, porque depois as suas bases começam a verificar que aquilo que está a sair não é aquilo que votaram. Pronto, isto é só uma pequena chega, que quando se olhar para... Não tenho nada contra a Mackenzie, porque eles fizeram um trabalho certo, correto, de acordo com aquilo que são as normas fiscalistas mundiais. Não tem nada a dizer. Agora, aquilo que está não é o que foi. E o que é que isso tem como consequência? Primeira consequência, já se viu agora, foram falências umas atrás das outras por causa dos juros e das multas. E agora, uma medida de exceção com os perdões. Mas neste processo todo já houve uma quantidade de gente que perdeu dinheiro, que se perdeu as suas empresas, perdeu os seus sonhos. Portanto, porquê? Porque as coisas não ficaram ajustadas. Portanto, é fundamental que o Estado ouça, e a Comissão de Normalização tem uma posição muito, muito forte a dizer, as associações têm que, de facto, também conseguir ouvir, fazer-se ouvir. Só para concluir, eu vejo a agricultura como um setor, eu não quero dizer que seja especial ou que tem que ser, mas neste momento tem que ser mais protegido, porque a NCR ou a Sistec, quando importam computadores e fotocopiadores e não sei o que, já estão a pagar impostos. O cliente final já vai pagar os impostos inerentes. É evidente que essas empresas também só vendem com faturação, portanto alguém vai sempre pagar o imposto industrial referente a essas coisas. Na agricultura, não. Nós, na agricultura, quantas empresas pagam impostos para a agricultura? Eu não tenho esses dados, nem sei se é possível tê-los. Mas eu penso que não serão 20 a nível do país. Um país que vale tanto na agricultura. Se a minha empresa fechar, eu vou fazer como os outros. Vou abrir uma fazenda num sítio difícil de acesso e vou começar a carregar os caminhões e vou meter no 30 também. Porque com a organização eu não estou a conseguir. As chatices que nós temos, até parece que somos um setor rico. Estudos de impacto ambiental. Para me fazer um estudo de impacto ambiental numa fazenda, pedem-me 5 ou 6 milhões de kwanzas. E depois ainda tenho as licenças todas desse estudo. Quer dizer, fazer bem, fazer coisas boas, que sai caro. Muito caro. Até é preferível nós estarmos no meio do mato, mesmo lá escondido, e nem há empresa registada, é a fazenda do seu Zé e carrega-se e vai-se para os mercados. Isso ainda se consegue tirar disso. Nós também temos dificuldades, apesar de importarmos, mas gostava de dizer que nós, cada vez que deslocamos equipas para fora de Luanda, e posso dizer que deslocamos para as 644 comunas do país, e frequentemente, o nosso pessoal tem que comer, tem que dormir, tem que abastecer, tem que comprar coisas no mercado para fazer as instalações. E nada disso tem fatura. Portanto, eu já estou contente quando esse homem se desloca para esses locais, porque eu sei, a ajuda de custo agora, inclusive, nem sequer pode ultrapassar determinado valor, porque se terminar, passa a pagar IRT. E depois ainda te digo, olha, se tu não me trouxeres o documento com nome, fatura, nome, morada e emitida por computador, eu não te devolvo o dinheiro que tu gastaste. O que é que ele faz a próxima vez que ele me... Olha, vai você. Portanto... Desculpa, eu acho que deveriam ser analisado o volume de receitas que o Estado tem da agricultura. Deve ser 0,000 qualquer coisinha.
e ver se arranjava incentivos. E os incentivos só os vejo a nível de subsídios, de isenções e subsídios durante um período para organizar o setor. Porque é diferente. Como uma fábrica de água, sabe-se quantas proformas entraram para fazer as garrafinhas, sabe quantas garrafas ele tem que vender ou dizer que é que fez o resto. Na agricultura, não. Não há organização. É o setor da aposta. Nos órgãos de comunicação social, diariamente, ouvimos agricultura, e parece que a agricultura não é filha legítima. Portanto, tem que se dar um período, tem que se dar incentivos, desde que esses incentivos tenham... que as empresas encontrassem legalmente constituídas, cumprirem as normas legais, terem a contabilidade organizada, terem essas coisas todas. Porque, quando não, as pessoas continuam a fugir. Se eu, no dia que tiver que fechar a minha empresa, eu vou fazer uma coisa dessas. Vou fazer uma fazenda no meio do um bocadinho mais difícil acesso, sei que não vai lá ninguém fiscalizar, ninguém me vai chatear, ninguém me controla e vou viver. Porque assim é quase impossível viver. Pois é. Vamos terminar essa edição 75 ouvindo o Sr. Alexandre Lages, faz favor, ainda à volta dos benefícios. Sim, eu só queria reforçar uma questão. Eu trabalhei 5 anos em Moçambique numa empresa que exportava copra. A copra é a parte branca do coco. Era uma empresa... tinha sido uma empresa mais estática e tinha-se mantido, portanto tinha 60 milhões de palmeiras na Zambésia e exportava a melhor copra do mundo. Havia uma fábrica na Alemanha que comprava a copra de Moçambique e de facto era a melhor copra do mundo, muito boa, tinha mais de 10 mil trabalhadores formalizados e Moçambique não passou pela mesma guerra que nós passamos, mantiveram-se um conjunto de estruturas, nomeadamente essa empresa que era de 1903, mas o facto é que aquela empresa só era viável quando havia tufão nas Filipinas ou Indonésia, porque quando não havia tufão o preço da copra caía de $800 para 200. Como o Estado moçambicano não financiava a empresa ficava logo fragilizada. Por sorte era uma empresa de um grupo muito grande, internacional, norueguês, e portanto aguentavam-se, mas a questão dos subsídios na agricultura não só tem a ver com aquilo que o Sr. José Macedo estava a falar, no sentido de obrigar as empresas à formalização e proteger, mas principalmente o Estado tem que perceber que é uma estrutura fragilizada e o objetivo principal é a garantia do posto de trabalho e dos negócios que se operam nessas localidades. E a poupança em divisas, e apostar. E se a empresa quer exportar, o Estado tem que lá estar quando o mercado internacional... Eu era muito pequenino quando, de facto, o país entrou em guerra e eu também sou como o meu vizinho do mato, não é? E nós vivíamos da agricultura, do comércio, ao longo do caminho de ferro de Benguela. As infraestruturas também são fundamentais e tem que se pensar nisso. Nós que importamos, nós não temos estruturas fora de Luanda, mas temos 800 parceiros em Angola, que são empresas que compram ao nosso grupo. E essas empresas têm imensa dificuldade. O Estado tem que olhar para as estruturas, para os grupos, para os núcleos, para os nichos de mercado e perceber quais são as dificuldades que têm. No nosso caso, por exemplo, nós hoje somos confrontados por uma outra realidade efetiva que é a contrafação. A compra, a entrada em Angola de produtos que são contrafeitos, que são falsos, que vêm de determinadas áreas do mundo, não interessa agora aqui falar, estão perfeitamente, penso eu, identificáveis, até serão fáceis, e isso põe em causa, tal como as outras estruturas, põe em causa as estruturas que mantêm estrutura organizacional, empresas viáveis, uma rede de distribuição ao nível nacional, postos de trabalho em detrimento de uma estrutura não formal para benefício das pessoas que estão e que penso que roçam ou estarão na ilegalidade. Portanto, o Estado, se calhar neste grupo de empresas de comércio não precisa de benefícios fiscais, tem é que garantir que os outros não tenham benefícios fiscais porque não pagam impostos, compram contrafeito a preços muito mais baixos e que lhes permite, de facto, atacar as empresas. Concorrência desleal. Isso mesmo. Muito bem. Caro ouvinte,
Estamos mesmo a terminar a edição 75 do Contas na Hora. Ter empresários aqui à mesa em debate não é possível ser só em uma hora, por isso vamos voltar com a edição 76. Nesta edição 75 ficamos a saber como é que a contabilidade dessas empresas está organizada, que técnicos ou CPCA é que estão nelas, quem são os estagiários, também ficamos a saber aqui, e terminamos precisamente com uma espécie de manifesto do Sr. José Macedo com relação ao setor da agricultura, que é um setor muito fragilizado, é um setor que precisa de muito mais benefícios fiscais que estes que agora estão aqui plasmados nos novos benefícios. Ficam isentos de IPU e ficam isentos de pagar impostos sobre importações de equipamentos, de máquinas. E os nossos convidados, fica aqui o compromisso de voltarmos na próxima edição. Muito bom dia e continuação de boa semana. Obrigado. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim da edição número 75 do programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.